E eu estava bem, bem. E aí, De repente, sua vida virou avesso. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Café com Histórias. E este é o nosso primeiro episódio. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo neste lugar onde nós vamos escutar histórias e compartilhar de momentos emocionantes e incríveis. E hoje nós temos uma convidada super especial aqui, que é a Vivian, que ela vai compartilhar com a gente a história dela. Vem com a gente, pega sua xícara de café e não deixe de seguir. Vivian, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você como nossa primeira convidada do Café com Histórias. É um prazer enorme ter você aqui e a gente quer te conhecer. A gente quer ouvir você e entender tudo isso que você fez com essa reviravolta que aconteceu na sua vida. Bora lá? Bora lá. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Que bom estar aqui para poder contar uma história realmente de superação. Superação mesmo. Eu acompanhei de perto, desde os primeiros momentos, né, de tudo que aconteceu. Mas a gente quer ouvir um pouquinho. Quem que é a Vivian? Conta pra gente a raiz. Qual que é a raiz da Vivian? Essa pessoa incrível que eu conheço há não tanto tempo, né, alguns anos. Mas quem é essa pessoa incrível que é a Vivian? A Vivian é filha de um casal de pai mineiro, que veio para o norte, e mãe maranhense, que também saiu lá do interior para vir tentar alguma coisa melhor. Se juntaram e eu sou a única filha mulher de 4 homens, eu sou a mais velha. Tenho 3 irmãos homens, meus preciosos, que me conhece sabe a paixão que eu tenho por eles. Casei aos 17 anos. Novinha, né? Bem novinha. Fui numa festa de casamento e achei o noivo. Sério? O meu esposo era irmão do noivo. Aí lá achei meu marido. Olha só. Com 17 anos. Casamos e estamos até hoje aí. Tenho 3 filhos. O João Vitor com 26, a Maria Eduarda com 23, formar em medicina agora, semana que vem, e a Maria Fernanda com 15, vai fazer 16 agora em setembro. Que bacana, que história bonita, ainda mais hoje em dia, que os casamentos às vezes passam, né? A gente sabe que turbulência tem, né? Sabe. Em todos os momentos. Ainda existe, todo dia é um aprendizado, sim, né? Com certeza. Todo dia é um dia, né? Cada amanhecer é um novo começo. Verdade, é um novo começo todos os dias. E todos os dias a gente tem as batalhas para vencer, né? Tem. E nós vamos falar de uma batalha que a gente sabe que começou tem um ano, né, Vivian? Um ano e alguns dias. Eu lembro. Fez um ano, dia 25 de maio. Dia 25 de maio foi quando você sofreu o acidente. Sim, sofri um acidente gravíssimo, né? E nesse acidente eu perdi o braço direito. E você não é canhota, você é destra. Não, eu sou destra. Eu até esqueci, era para eu ter trazido o que me fez cair num mundo lindo de recomeço, que é o meu caderno de caligrafia que vocês me deram, né? Quando eu recebi aquele caderno, eu acho que aquilo me tirou de dentro do chão. Elas me trouxeram 2 presentes. Eu nem olhei pro outro presente. Eu nem lembro qual que era o outro. Era um pijama. Eu não sou de cadeira de casa, eu não gosto de pijama. O pijama você esqueceu, mas o caderno fez. O caderno de caligrafia foi onde tudo começou. Eu não tinha força nenhuma ainda, mas eu peguei aquele caderno e eu fiz aquele caderno com tanto amor, com tanta vontade. E cada letra que eu circulava, eu mandava foto,
Eu filmava. Eu lembro de ver algumas. Aquilo me fez tão bem, fez eu sentir que não tinha acabado ali. Existia um recomeço. Que ali ia ser uma reviravolta. Que ia ser o começo de algo que eu não sabia explicar ainda, mas eu tinha certeza que isso ia ser um começo muito bonito. Porque ali tinha ficado uma pessoa para trás e estava nascendo outra. E foi isso mesmo, né, Vivian, Foi. que aconteceu? Foi. Eu lembro de você muito ativa no Sindicato Rural. Muito ativa no Sindicato Rural. Eu tinha saído há muito pouco tempo de um serviço que eu tinha, né? Sim. Sim. Você tinha uma empresa, né, que era muito ativa. Muito ativa. Eu passei 9 anos nessa empresa e eu tinha 1 ano só que eu estava parada. Parada entre aspas. Entre aspas, gente, a Vivian mata porco, a Vivian faz de tudo, né, Vivian? Lá em casa eu aprovei de tudo, de tudo. Aí o porco estava sendo meu carro-chefe, né? Fazia muita linguiça caseira, muita carne de lata, muito embutida. Que é uma delícia, por sinal. E vendia tudo. Então, assim, eu era muito ativa. E meu marido me cobrava muito isso para eu voltar para casa. Porque, como todos sabem, eu não moro aqui na cidade, eu moro na fazenda. Sim. Então, eu vinha todos os dias de manhã trabalhar e voltava para casa. Então, eu ficava muito ausente da minha casa. Então, assim, estava sendo um tempo muito bom para mim, né? Um tempo muito, assim, de eu ficar muito tempo com o esposo, de eu ficar muito tempo em casa. Então, estava sendo um tempo muito bom. E Você aí, tinha feito uma transição de uma carreira, transição, né? Quer dizer, justamente. de empresária, Sim, você sim. estava, entre aspas, dona de casa. Dona de casa. E durou 1 ano, mais ou menos. 1 ano, porque eu saí em maio de 23, abril de 23 e sofri o acidente em maio de 24. Pouco mais de 1 ano. 1 ano e 1 mês. Você ainda estava no período de adaptação, vamos dizer assim. Né? Sim, estava no período de adaptação. E por muito tempo a gente muito ativa no Sindicato Rural e em especial, ano passado, o presidente Wagner Borges me chamou para ser mais ativa dentro do sindicato. Porque, assim, o olhar feminino é diferente. Sim. Né? E ele me chamou para tocar, junto com a Marli de Carvalho, o projeto do Garotos Para. Então eu estava com o projeto Garotos Para, eu estava com formando a agenda de shows, tocando outras atividades dentro do Sindicato Rural e cuidando também do que a gente sabe, né, do Cantinho do Vovô. Sim. Né? Eu também faço parte do Rotary, estou um pouco afastada, quero voltar. Vai dar certo. E tomando conta da minha casa, né, do ambiente do lar e também dessas outras obrigações, dessas outras coisinhas que eu estava fazendo. Que preenchiam o seu tempo. Que preenchiam o meu tempo, né? E eu estava bem. E aí, de repente, sua vida virou avesso. Eu imagino. E como é que foi o seu primeiro momento, Vivian? Quando você sofreu um acidente e você percebeu que a sua vida estava mudando, porque foi ali naquele momento do acidente, no hospital, onde você conseguiu perceber que a sua vida não seria mais a mesma. Não. Eu, no exato momento do acidente, eu tinha consciência corporal, eu sabia, apesar do braço não ter sido decepado, né, mas eu, pela gravidade da lesão, eu tinha certeza que eu tinha perdido o braço. Você ficou consciente, né? Consciente todo tempo. Eu saí do acidente consciente, eu vi na estrada consciente, eu entrei consciente no hospital. Eu lembro até a hora que a enfermeira me passou da maca para o centro cirúrgico. Era 6h10 da tarde. Ficou tudo muito registrado, forte, muito na sua forte. memória. E assim, quando o meu irmão chegou, o Vitor, que é médico, ele falou, vai ficar tudo bem. Eu digo, vai ficar tudo bem. Talvez não bem
como era antes, mas de uma forma diferente. Mas eu tinha muita clareza que eu não estava sentindo mais nada a não ser o braço, né? Eu estava sentindo minhas pernas, eu tinha consciência que eu não tinha nenhuma lesão na coluna, né? E ele com o desespero, ele passou a mão em mim e falou: vai ficar tudo bem. Eu falei: vai ficar tudo bem. Faça o que tiver que ser feito. Porque ali eu tinha certeza que era ele quem ia decidir, né? Pela amputação. E ele como seu irmão, isso foi para ele também, porque você não era uma paciente. Não existe paciente qualquer na mão do bom médico. Não existe. Todo paciente tem a sua importância, mas ali naquele momento eu era a irmã dele. Você era a irmã dele na mesa de cirurgia e ele era o responsável. Sim. Por todo esse procedimento. Todo esse procedimento. Então, assim, eu acho que para ele foi muito difícil. Com certeza. Muito difícil. Mas quando nós saímos dali, do centro cirúrgico, ele me tirou logo em seguida, a gente foi para a maternidade. E quando a gente entrou na maternidade, eu ainda sob efeito de anestesia, né? Ele perguntou para mim se eu queria passar no Santíssimo. Eu falei: quero. E ali no Santíssimo eu falei: a minha fé é maior do que meu medo. E foi assim que eu toquei. E foi a sua fé, e é a sua fé que está sustentando até aqui. É a minha fé que me ergue, que me faz levantar todo dia. Um processo muito dolorido, muito difícil, cheio de altos e baixos. Eu fui para São Paulo, tive na ACD, o médico da ACD, não sei se o procedimento é aquele, mas foi aquilo que eu ouvi lá. Ele falou para mim que eu não ia protetizar, porque a protetização de membro superior, ela é muito difícil. E eu tô sentindo hoje na pele o que ele disse que era difícil. Ele falou: para você protetizar, você precisa ter mobilidade, ter força e ter muita consciência corporal. Porque assim, quando a gente perde o membro fantasma fica, ele permanece. Sim. Né? Hoje eu já não sinto mais o braço, mas eu sinto a mão. A mão dói, a mão lateja, os dedos coçam. Um ano depois e você continua sentindo. O cotovelo coça, que é um absurdo. Jura? Eu achei que durava menos esse processo do membro fantasma. Não, ele dura muito tempo. E assim, o meu processo foi tão bem assistido, que eu não tenho dor, assim, porque você pode ficar com uma dor crônica. Sim. Eu não tenho dor crônica. A única coisa que eu sinto é a mão. E de certa forma... E a coceira. E de uma certa forma é bom, porque ela me ajuda a movimentar a prótese. Eu penso em abrir, a mão abre. Eu penso em fechar, a mão fecha. Então, de uma certa... A mão fantasma me ajuda... Quer dizer, a memória que você tem, a sua memória muscular, aquela... Você consegue comandar a sua prótese. Sim. Olha, porque a prótese mesmo, ela se movimenta através do bíceps e do tríceps, né? Você contrai, ele fecha. Você estende, ele abre, né? Então, assim, o bíceps e o tríceps é quem comanda a prótese. Mas, às vezes, eu, por algum motivo, dá uma travadinha, né? Porque, às vezes, você está num período de aprendizado. Eu tô com 12 dias de protetizada. É muito pouco tempo, né, muito pouco tempo. Para esse processo que a gente sabe que não é de um dia para o outro. Não, eles pedem 6 vezes. Nós conversávamos, inclusive, sobre isso. Lembra, semana passada? Sobre prótese de membros inferiores. Sim. E a prótese de membros superiores, que é mais complexo, né? Os membros superiores, pelo movimento fino que você faz com as mãos. Pelo movimento fino que hoje eu consigo fazer com a prótese, né? Então, tudo que eu ia pegar, vamos supor, eu vou abrir
uma garrafa, eu tinha que colocar ela debaixo do braço e tentar abrir aqui se eu estivesse sozinha, né? Hoje não, eu já consigo pegar com a prótese, eu consigo pegar e consigo segurar, firmar e abrir, né? Então, assim, tudo é um aprendizado. É um aprendizado. Foi um aprendizado lá atrás, quando eu amputei, e hoje é outro aprendizado, né? O aprendizado lá atrás é aprender a escrever. Sim. Eu cortei o cabelo curtinho para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil. Eu lembro quando você chegou cortada. Ficou linda. Para ficar mais fácil, porque assim, não é toda hora que tem alguém do seu lado para prender seu cabelo. Sim. Existe a terapia ocupacional, que ela te ensina esse passo a passo. Uhum. Ela ensina muito bem, né? Você prender o cabelo sozinha, você cortar uma verdura, né? Você segurar, pôr uma carne para você cortar. A terapia ocupacional é para isso. Sim, claro. Só que aqui em Araguaí não tem. Nós temos aqui algumas dificuldades. Sim, né? Mas só que assim, eu tive somente essa dificuldade. Tudo que o médico em São Paulo me pediu, eu consegui aqui. Eu consegui aqui uma academia especializada em trauma. A academia araguaína, na verdade, é uma cidade incrível, né? A gente tem coisas aqui que a gente nem conhece. Sim, né? A academia especializada em trauma. O Guilherme e o Gleiton foram peças fundamentais para eu ter força. Hoje mesmo eu estava na academia, eles colocam 20 quilos no meu coto e eu consigo levantar. Olha isso. O que eu não levanto com a mão esquerda, eu consigo levantar com o coto. Então, assim, eles fortaleceram tanto a minha musculatura de ombro, de trapézio, né, e costa, que eu não tô, assim, claro, existe a dificuldade de você ir lá e fazer atividade física e deixar o peso lá. Uhum. Hoje a minha dificuldade, não é dificuldade, o meu desafio hoje é carregar a minha prótese. A minha prótese, ela pesa quase 3 quilos. Então ela é um peso que eu tenho que carregar o dia inteiro. Então, se eu não tivesse realmente, como o médico lá atrás falou, me preparado bem, eu teria muito mais dificuldade. E fora a protetização de membro inferior, claro, ela tem a dificuldade dela, Sim. né? Ela tem, é uma consciência corporal de você dobrar o pé, jogar a perna, né? Fazer o movimento do joelho, que isso a gente faz tão involuntário que a gente nem percebe. Na verdade, muitos dos nossos movimentos aí no dia a dia são involuntários. São involuntários. A gente não percebe o nosso corpo. A gente passa a perceber quando acontece alguma coisa. Justamente, né? quando você fica impedida de fazer. Aí sim você teve a consciência, né? Sim. Do seu braço, que a gente faz e nem percebe. Nem percebe. Então é isso. Hoje o meu desafio é para que eu nunca deixei de me aceitar. Eu tinha assim uma certa dificuldade em olhar, né? Em olhar para um espelho e não ver o braço. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, essa questão que a gente sabe que a mulher, a autoestima é algo muito impregnado na vida da gente, Sim. né, Vivian? E é uma pergunta que eu quero te fazer. Como a Vivian conseguiu e consegue olhar para essa pessoa, essa Vivian hoje, que não tem o braço, que não tem esse membro, né? Como que ficou a sua autoestima depois disso? Tereza, eu tive uma certa dificuldade de olhar, né? Mas eu olhava para todo o resto, eu olhava para minha casa, eu olhava para os meus filhos, e eu olhava para o meu marido, e o último olhava para mim. Eu digo assim, eu tenho que aceitar, porque o que sobrou é mais importante do que o que foi. Com certeza. E foi um processo. Eu nunca deixei de usar uma roupa sem manga porque eu estava só com o meu coto. Não. Eu
fazia questão de usar, para mostrar que aquilo ali é mais importante do que o que foi. Então, assim, até no dia das fotos de formatura da minha filha, o pessoal que faz as fotos, né, da formatura perguntou, eu vesti um vestido mula manca. Elegantérrima. Com o braço de fora, com o coto de fora. E aí eles perguntaram se eu não queria ficar assim um pouco virada. Eu falei, não, eu quero mostrar. Inclusive, só para falar para vocês, gente, a gente ficar nessa posição foi só coincidência, né, Vivian? Foi. Não foi para esconder nada. Não, de jeito nenhum. Vou até virar para cá. Foi só coincidência. Então, assim, teve sim um tempo de adaptação. Claro. Né? Um tempo de eu me olhar e me aceitar. Mas isso foi realmente pouco tempo. Pouco tempo mesmo. Eu lembro, sim, que com 30 dias foi a primeira vez que eu consegui tomar um banho só. Né? Coisas que a gente nem valoriza, né? Não. No nosso dia a dia. E para Não. você deve ter sido uma vitória. Foi uma vitória. Com 30 dias eu consegui tomar um banho só, lavei o cabelo e tomei um banho só e postei meu primeiro banho só. Estou muito feliz. Então, assim, eu sempre fiquei e sou muito feliz com cada coisinha que eu dou conta de fazer, né? Esses dias eu postei eu pegando o batom, botando aqui, passando o batom. Conseguiu passar com a prótese? Não, com a prótese não, mas eu consegui segurar o batom e passar, né? A prótese ela tem uma limitação de movimentos, né? Sempre foi muito claro na minha cabeça, sempre foi muito claro no meu entendimento que a prótese ela viria para me ajudar. Uhum. Ela não seria meu braço, ela só viria para me ajudar, né? Às vezes a segurar uma sacola num braço para poder abrir uma porta com a outra. Igual você chegou super elegante, segurando a bolsa. Pois é, né? Então assim, são atividades que vão ser de ajuda. A prótese não é meu membro. E você tem que cuidar muito bem do seu braço esquerdo, né? Porque sim, ele efetua as funções. Hoje a gente trabalha, principalmente lá na academia, o fortalecimento do braço esquerdo. Eu desenvolvi uma epicondilite, uma inflamação no cotovelo, porque a carga passou toda a ser do braço esquerdo, né? Mas isso aí a gente vai... Tá tirando de letra. Vai tirando de letra. E a Vivian, a gente, né... conhecer um pouquinho da Vivian antes, a Vivian durante esse processo. E agora? Me conta, Vivian, porque eu acho que todas as pessoas que passam por um grande trauma, seja ele qual for, seja uma doença, seja um acidente, seja qual for o trauma que a pessoa passe, a vida dela, alguma coisa vai mudar, né? Às vezes os motivos e objetivos, às vezes os sonhos. Isso mudou na sua vida? Os seus sonhos mudaram? Os seus motivos e os seus objetivos? Teve mudança nisso tudo? Depois, né, desse acidente, na verdade, essa reviravolta que aconteceu na sua vida? Teve. Eu tinha vários projetos e eu abandonei todos por um projeto maior. Hoje, eu quero e eu preciso ajudar as pessoas que precisam de uma protetização, que não sabem o caminho das pedras. Hoje é meu foco principal, é ajudar quem não consegue ser protetizado, protetizar. Eu tenho que ressaltar aqui com grande amor e com o coração cheio de gratidão a minha irmã de maçonaria, a Eunice. A Eunice, ela foi um ponto importantíssimo para mim, importantíssimo. Ela e toda a família dela, eles me ajudaram e estão me ajudando ainda na parte da protetização, parte jurídica, a parte jurídica da protetização, né?
porque todos sabem, essa prótese que eu uso hoje, ela foi uma prótese judicializada. Só que além disso, a gente tem também que enaltecer a Prefeitura de Araguaína. A Prefeitura de Araguaína, junto com o Hospital de Amor, tem um projeto lindo, 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 que é o CER, né, que é o Centro de Especialidade e Reabilitação, que protetiza também. E eu vou ser embaixadora do CER, da protetização de membro superior. Olha isso. A partir agora de julho, parece que já vão começar a chamar as pessoas que estavam na lista de espera para protetizar membro superior. O CER é especialista, eu acho que ele no estado do Tocantins, ele é o único que faz a protetização de membro inferior. Eles têm mais de 3.500 próteses já entregues de membro inferior. Mas a protetização de membro superior, como eu te falei, ela é muito mais desafiadora, muito, muito desafiadora. E agora, a partir de julho, parece que já vai começar a chamar. E olha só, algo que era para ser, dependendo de como a pessoa encarasse, né, Viviane, tudo isso que aconteceu com você, isso poderia ser o fim. O fim, você ficar ali enclausulado, a depressão. Vir aí as crises de ansiedade, o sentimento de não sou capaz, de impotência. E você conseguiu transformar tudo isso numa força, a dor, em esperança. Esperança para outras pessoas. Com fé em Deus. Porque o que eu acho, assim, lindo, eu nem sabia disso, né? Você me contou a hora que você chegou. O que eu acho lindo nisso tudo é a capacidade que você tem, que o ser humano tem, que nós temos, de pegar aquilo que acontece com a gente e transformar. Porque, na verdade, eu sempre digo, não é aquilo que acontece comigo, mas é como eu vivo aquilo que acontece comigo, seja em qualquer área, né? Sim, da vida da gente. Em qualquer área. No seu caso, foi um acidente que mudou sua vida totalmente, mas no nosso dia a dia, todos nós vivemos desafios, né? Sim. Desafios, alguns que às vezes eu olho e falo, mas esse desafio que a pessoa está vivendo é pequeno. Às vezes é pequeno para mim. Justamente, mas pequeno para a você. pessoa que está vivendo aquilo é muito grande. Tereza, né? Eu escutei inúmeras vezes, a pessoa virou para mim e disse, foi só o braço. Só o braço? Só o braço? Foi o meu braço, né? Só o braço. Tenta fazer por um dia, amarre seu braço para trás e tente fazer as coisas só com um braço. Eu confesso que quando aconteceu o acidente com você, eu fiquei imaginando muitas vezes, porque nós somos irmãs, né? Isso. De maçonaria, nossos esposos, né, são maçons, então a gente tinha sempre esse contato. E como irmãs, a gente tem um afeto muito especial, né? E a gente foi fazer aquela primeira visita para você, foi um grupo, quando a gente levou aquele caderno, né? E eu parei para pensar, eu sou canhota. Então, no meu caso... Era sem a canhota. Se eu perdesse o meu braço esquerdo. Quando eu era jovem, eu quebrei meu braço. Gente, quando eu era jovem, ai, que tristeza falar isso. Há pouco tempo. Né, alguns 30 e tantos anos atrás, na verdade 40, eu quebrei o meu cotovelo. E eu fiquei com aquele gesso... e foi meu braço esquerdo. Eu quebrei o cotovelo, quebrei em 3 lugares o meu braço. Tive que fazer cirurgia e tal, e fiquei impedida de movimentar. Eu fiquei 30 dias. Então, muitas funções eu consigo hoje fazer com a mão direita por causa disso. Mas foram 30 dias difíceis. E quando aconteceu o acidente com você, eu lembrei disso. Eu nunca mais tinha lembrado, porque são coisas que a gente esquece, né? Mas quando aconteceu o acidente com você, eu voltei lá naquele lugar que eu estive, mas foram só 30 dias. E estava ali, né? E estava ali, eu sabia que daqui a pouco eu ia tirar, teve a dificuldade da fisioterapia, mas eu ia estar ok. No seu caso, é uma vivência de aprendizado diário, né? E assim, Viviane, o que você diz para essa pessoa, sabe? O que você pode dizer para alguém que está passando por um momento de dificuldade? Como a gente disse, às vezes o que parece pequeno para mim pode ser grande para aquela pessoa. Sabe, o intuito do Café com Histórias é trazer histórias que vão, que vão inspirar, que vão fazer com que a gente olhe até para dentro, né, da gente mesmo.
porque eu falo que as nossas histórias, elas são o chão que a gente pisa. Justamente. Né? Justamente. E o que você pode dizer para alguém que hoje está passando por um momento difícil e que precisa de uma palavra aí de esperança, uma palavra de alento, uma palavra de consolo e de fortalecimento? Pode até olhar para a câmera se você ficar confortável. O que parece ser o fim não é o fim. Não é o fim. Isso ficou muito claro para mim, porque ali realmente parecia ser o fim, né? Eu, uma dona de casa, esposa, mãe, morando fora da cidade, morando na fazenda, né? Então, assim, quando aquilo tudo acalmou, quando aquele turbilhão parou, que eu vi que eu não tinha o braço, eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Como que vai ser isso? E então, assim, o que parece ser o fim não é o fim, não está no fim, né? Você tem que tirar a força do íntimo. Da onde às vezes não tem. Não tem. E eu tinha meus motivos para não declinar, né? Eu tinha meus motivos. Eu olhei para os meus filhos, eu olhei para minha filha que estava quase nas vésperas de formar. Que é um momento de tensão. Que é um momento de tensão. Eu olhei para minha caçula, que não tinha nem feito 15 anos ainda. Eu olhei para o meu esposo. Nós fomos na festa dela de 15 anos, inclusive. Eu olhei para o meu esposo, falei, ele precisa tanto de mim. Então, assim, aquilo dali me tirou as pessoas que estavam ao meu redor, que eu via que precisavam de mim. Aquilo me encheu de fé, de força, de esperança. Então, assim, não sei qual é o problema que você está passando, mas o fim é só bem depois do fim, né? Quando não há mais vida, aí não há mais esperança. Mas enquanto há vida, há esperança. E eu sou aí a prova viva. E eu dirijo para todo lugar. Estou dirigindo para todo lugar. E o melhor dia pra gente viver é o hoje, né? É hoje. Porque ontem já passou. Já foi. O amanhã a gente não sabe. Só Deus pertence. Parece bastante clichê, né, a gente falar isso, mas é verdade. Eu falo que o presente é um presente. Eu sempre falo isso, o presente é um presente. Porque é a única coisa que a gente tem de fato. O hoje. O agora. O agora. E Vivian, um dos propósitos do Café com Histórias é dar luz para algumas instituições da nossa cidade. E eu sei que você tem uma instituição que é do seu coração. Fala um pouquinho pra gente e nós vamos lá juntas, viu? Vamos. Casa Tranoia. A Casa Tranoia, ela é uma casa de acolhimento, né? As pessoas que vêm de outras cidades ou até mesmo de outro estado que precisam fazer tratamento aqui em Araguaína, né? Que é, no caso, a cidade base, né? É a cidade de referência, sim, né? As pessoas vêm de outras cidades, são acolhidas na Casa Tranoia, tanto o acompanhante quanto o paciente, né? Eles têm uma história linda de acolhimento. Eles ali naquela casa, eles são acolhidos. Ele tem um lugar onde ficar, ele tem alimento, ele tem uma estrutura de banheiro, é um lar. São quartos, né? Que ficam, se não me engano, 4 pessoas no máximo. Isso. É bem estruturado, né? É um lar, né? Como eu falei para você lá atrás, a Eunice teve esse acolhimento comigo. Lá em Goiânia, né? Lá em Goiânia, né? Que foi onde eu protetizei. Ela teve esse olhar, né? Carinhoso. Não precisa ficar na casa de ninguém, você vai ficar num cantinho, só você. Porque ali foi um momento muito tenso, né? São vários dias treinando, são vários dias isolando pontos para que eu consiga fazer direitinho todo o processo da prótese. São vários dias de fisioterapia direcionada para os 2 músculos, né? O bíceps e o tríceps. Então, assim, ela falou, você não precisa ficar na casa de ninguém, você vai ficar na minha casa. Lá você teve um acolhimento. Lá eu tive um acolhimento. E a Casa Tranoia e a Casa Tranoia aqui em Araguaína é esse acolhimento que a gente tem nessa cidade. É uma casa que recebe doações, que vive de doação. Inclusive, eu tô aqui, gente, com o Instagram.
@Casa Tranói, casa_Tranói, é o arroba da Casa Tranói para você entrar e conhecer. E o endereço também, Rua 22 de Novembro, 822 no centro. 3414-7014 é o telefone de lá. Se você quiser fazer alguma doação, quiser conhecer, quiser participar de alguma forma, Casa Tranói, como você falou, vive de doações, né, Vivian? Vive de doações e um projeto muito lindo, porque é muito difícil você ir a um lugar a tratamento e não ser acolhido. Exatamente. Né? E o acolhimento, ele é uma das partes principais em um tratamento, né? Em uma reabilitação, em um processo que você está tão machucado, tão dolorido, né? E aí você chega ali naquele lugar que tem um cheiro de lar, né? Então Exato. é muito bom. Pessoal, Vivian, foi lindo estar com você, ouvir a sua história. É um prazer, Tereza. Assim, é uma história que me toca pelo afeto que eu tenho por você e muito mais por ver a pessoa que você está se tornando cada vez mais. Essa pessoa forte, essa pessoa capaz de dar suporte para quem hoje está precisando. E você, justamente, né, já viveu todo esse caminho. Justamente. E é um prazer enorme ter você como a nossa primeira convidada do Café com Histórias. Prazer meu. E o Café com Histórias é sobre isso, gente. É trazer histórias que fazem a diferença. Dentro de nós existe uma força que às vezes a gente só vai descobrir quando a gente buscar por ela, né, Vivian? Você descobriu em você uma força que você não sabia que tinha. Não sabia. Né? Eu só tinha uma opção. Às vezes é quando não tem mais opção que a gente descobre onde é que está a nossa força. Na verdade, eu tinha duas. Ficar deitada, desanimar e deprimir, ou levantar e ir à luta. E ajudar pessoas com o mesmo problema que eu, né? Que não sabem por o caminho das pedras. E eu quero, como eu já trilhei o caminho das pedras, sabe como é. Eu já sei como é, eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Parabéns. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua vida. Eu sei que a sua família tem sido um suporte, a família, os amigos, um suporte enorme, né? É verdade. E nós estamos aqui, pessoal, e eu quero que você não só escute essa história da Vivian, mas que você também compartilhe, porque às vezes tudo que uma pessoa precisa para descobrir a força que ela tem dentro dela é saber que alguém descobriu essa força, que alguém conseguiu sair do lugar onde estava e alcançar tantas vitórias e superar tantos desafios, porque a vida é sobre isso, é superar desafios todos os dias. Todos os dias. A Vivian tem os desafios dela, eu tenho os meus, você tem os seus. Então compartilhe essa história, não deixa passar, não escuta e não guarda só para você. É um prazer enorme ter essa amiga linda aqui com a gente hoje. E eu quero te agradecer, eu trouxe um pequeno mimo para você, é uma lembrança do Café com Histórias, para você curtir o seu café, porque o Café com Histórias é sobre isso, é um lugar de aconchego e carinho. Obrigada por participar conosco, obrigada, querida. Obrigada, foi meu lindo amor. estar com você. Obrigada, que Deus te por abençoe. Tudo.